Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrada e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o tão esperado, aguardado É Assim Que Começa, da Colleen Hoover. Sim, gente, finalmente temos em nossas mãos a continuação de É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, que é esse estrondo de vendas, esse sucesso absoluto, muito por conta do BookTok, mas assim, de todas as bookredes que fizeram esse livro se tornar uma febre mundial, não só aqui no Brasil como no mundo. Agora temos a continuação. Inclusive a própria Colleen fala, ela agradece aqui os leitores que fizeram, né, todo esse movimento de colocar o primeiro livro no topo da lista dos mais vendidos ao redor do globo e tudo mais, e foi por isso, como uma forma de agradecimento, que ela escreveu o É Assim Que Começa. E aqui a gente vai ter exatamente o final feliz que a gente queria que a Lily e o Atlas tivessem no primeiro livro. A gente termina daquela forma de ai, será que vai dar certo? Será que não vai? Com aquele encontro dos dois, né? Mas é aqui que a gente tem aquele gostinho maravilhoso de final feliz que a gente tanto quis e que a Lily tanto merece, né? Convenhamos que a coitada passou o pão que o diabo amassou na vida dela com o Ryle, então agora ela merece ser feliz. A Colleen até coloca nessa nota de início que justamente esse é um livro bem mais leve do que ela tá acostumada a escrever. Eu super concordo, inclusive vou desenvolver mais sobre isso aí ao longo do vídeo, porque eu tenho bastante coisa pra falar sobre esta belezura aqui, mas sei que isso também pode não agradar os fãs mais fiéis da autora. Porque assim, Colleen Hoover é conhecida pelos seus altos e baixos, pelas suas reviravoltas, pelos seus plot twists, e aqui é uma experiência bem diferente. Inclusive já vi muita gente, antes mesmo de lançar, né, só desse hype ao redor da história, falar assim, não sei o que, né, não sei o que eu tô esperando pra essa história, porque sim, a gente já teve um livro muito bom no primeiro, e agora, o que ela tem pra entregar? Me contem nos comentários como estão as suas expectativas, ou se você leu, né, como que estavam antes, mas as minhas eram altas, porque assim, eu não tive uma experiência 100% com É Assim Que Acaba. Eu gostei, mas com muitas ressalvas. E aí, quando eu vi que isso aqui ia focar mais no romance entre o Atlas e a Lily, eu fiquei muito feliz, então estava com expectativas altas e já adianto, elas foram cumpridas. Cumpridas? Elas foram alcançadas, aliás. Mas antes de começar, de fato, a começar a desenvolver o que eu achei dessa belezura, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo que eu posto toda quarta e todo domingo às 18 horas. Taca o like aí, por favor. Taca o like pra ajudar a gente. Taca comentário também pra engajar. Se você quiser adquirir esta coisa maravilhosa, compra com o meu link que tá aí no box de descrição. E não só esse livro, qualquer outro livro, como qualquer coisa na Amazon que você compra com o meu link, você ajuda muito o canal. E se você gosta muito do Cobra Letrada e você quer ajudar, você quer apoiar, além de curtir, comentar e acompanhar aqui o canal, considere tornar-se um apoiador oficial. A partir de R$5 você já entra pro nosso clubinho de leitura, que tem sorteio todo mês, que tem sprint semanal, que tem discussão do livro, né, todo mês, e é tudo de bom. Mas vamos ao que interessa, que é isso daqui. Aqui a gente já começa o livro, né, a história, exatamente do ponto final de É Assim Que Acaba, né? A Lily encontrando o Atlas aleatoriamente no meio da rua, e aqui a gente vê que eles trocaram um telefone, né, que eles ficaram inclusive super mexidos com aquilo, pensando, caraca, a gente ficou 2 anos, se não me engano são 2 anos sem se falar, é 1 ano e meio, alguma coisa assim, mas é bastante tempo, e agora encontrei, e agora eu quero, né, aquela relação que a gente tinha quando a gente era adolescente. E é com esse pensamento na cabeça que ambos os personagens vão se desenrolar aí através das páginas. Só que as coisas não vão ser tão simples, porque senão também não seria Colleen Hoover, não é mesmo? Eu não sei explicar o sentimento. Porque a gente tem um personagem-chave, que infelizmente é um personagem-chave, que é o Ryle aqui nessa história, que já sabemos que é um escroto, um babaca. E detalhe, tá? Aviso, ele não muda aqui nesse livro. Eu só acho que, sim, a gente não conseguiu ver tanto, assim, da babaquice dele nesse livro, que nem a gente viu Assim Que Acaba, porque o ponto focal, né, não tá nele. A câmera não tá virada pra ele. Porque as poucas vezes que a câmera tá virada pra ele, ele é um babaca. Mas, enfim, voltando aqui, ele existe.
E só pelo fato dele existir, já caga muito da relação entre o Atlas e a Lily, porque obviamente ele vai contra esse relacionamento, e a própria Lily, ela fica, meu Deus, o que ele vai achar? E caraca, cara, isso não vai dar certo porque tem o Ryle e ele é pai da minha filha, então ele tá presente quase que diariamente na minha vida, e isso não vai dar certo. E aí a gente vai, né, acompanhar esse desenvolvimento desse romance com esse empecilho. Porém, como se não bastasse, Colin Hoover também coloca um pontinho ali na história do Atlas que vai bagunçar um pouco essa dinâmica. Porque aqui a gente vai ter o ponto de vista da Lily e do Atlas, né? São capítulos alternados, uma da Lily e outra do Atlas. Aqui a gente principalmente vai entender os traumas que um relacionamento abusivo pode implantar numa pessoa. Inclusive, isso me deixou muito triste. Esse é um dos pontos muito positivos que eu acho em É Assim Que Acaba, de como a autora tratou o relacionamento abusivo, a violência doméstica. Eu só acho que ela demorou um pouquinho demais pra fazer isso, enquanto tá enrolando a gente com um monte de cena de sexo desnecessária. Eu vou levar um tiro porque dei minha opinião agora? Mas aqui a gente vai ver o depois, sabe? As cicatrizes que permanecem ainda depois do término, ainda depois do divórcio, e é muito triste o estado que a Lily ainda se vê, sabe? Porque por mais que eles já estejam há mais de 2 anos separados, que ela já tá aí com a vida dela completamente, aliás, completamente não, né? Mas tentando completamente se afastar de qualquer forma do Ryle, assim, questão de relações, né? Ela ainda tem pensamentos que são frutos daquela violência contínua que ela teve que sofrer, né, com o Ryle, nas mãos do Ryle. Ela tem vários pensamentos aqui de, caraca, ainda hoje ele tem motivos pra ter raiva, ou será que eu tô fazendo certo isso? Ou, eu não vou fazer tal coisa porque ele pode reagir mal e eu tenho medo, não só por mim, como também pela minha filha, né? Que agora ela pensa muito na questão da filha, e o Ryle, ele é um pai presente, né? Ele vai tentar pelo menos ser um pai muito presente, porque eles até terminaram de uma forma meio que amistosa. Ela não denunciou ele pra justiça nem nada, porque ela pensa que assim, não vai adiantar de nada, porque ele é um neurocirurgião super bem renomado, branco, de família rica, assim, não ia acontecer nada com ele se ela denunciasse. Então ela tentou terminar com as coisas pacíficas, visando o bem da filha dela no futuro, né? Ela sempre pensa muito na filha. Só que é muito triste ver a personagem principal ainda dessa forma, sabe? Por mais que ela tenha passado tudo isso nas mãos do ex, ela sempre pensa no que ele pode achar de qualquer coisa que ela faz. Cara, isso me pegou muito. Eu ficava muito triste. Às vezes eu ficava com raiva, claro, da situação, mas eu sempre sentia empatia. Eu pensava, caraca, é todo um processo pra ser curado, sabe? De uma vida inteira. 2 anos ainda é muito pouco pra tudo o que ela sofreu, sabe? Já da parte do Atlas, a gente vai entender muito do que ele passou na vida passada, né, quando ele era criança e tudo mais, quando ele começou a ter ali uma amizade com a Lily, aliás, adolescente, né, porque quando eles se conheceram ele já tinha ali uns 16, 17, 18 anos, se não me engano. E isso, gente, é uma das coisas também mais tristes daqui da história, porque o bichinho, ele também sofreu que nem a Juliette. Esses dois sofreram muito na vida. A Lily com o relacionamento com o Ryle e o Atlas com o relacionamento com a mãe. Porque assim, a mãe dele, gente, é um bicho, é um animal, assim. Ela é muito escrota, ela é muito odiável e a gente vai saber tintim por tintim de como que ela tratava o Atlas. A gente vai entender justamente o porquê que ele decidiu fugir de casa a ficar com ela. Inclusive a cena que ele decide sair de casa, essa cena é muito emocionante. Vai com certeza quebrar o seu coraçãozinho em vários pedaços, porque é muito emocionante. Colin Hoover tá de parabéns, porque ela conseguiu passar muitas cenas, assim, super emocionantes nesse livro, com uma maestria sensacional. Só que, como se não bastasse, a autora, ela prepara ali um terreno, né, apresentando todo esse background do Atlas, todo esse passado, pra quê? Pra falar que a mãe dele tá de volta. Toca pro inferno, motorista. Porque a mãe dele resolve aparecer do nada, e a gente vai entender por que
você vai ter que ler pra entender o porquê, mas ela volta aí pra vida dele. Sério, ela é muito, muito escrota. Ela não mudou nada e acho que até ela tá pior hoje em dia do que quando o Atlas era menorzinho. E como se não bastasse, no início ainda vai ter uma tensão aí, porque os restaurantes do Atlas estão sendo vandalizados durante dias e a gente fica naquela tensão de tipo, gente, por que está acontecendo? Quem é que tá fazendo isso? Qual que é a relevância disso pra história? E vou dizer, tem uma relevância muito grande pra um dos plots aí da história. Mas aí você me pergunta, como que a gente vai saber do passado do Atlas? Obviamente que ele conta um pouquinho pra Lily, e a Lily também conta algumas coisas pro Atlas e tal, mas todas as vezes que a Colin queria passar essa emoção maior, né, esse sentimento de angústia, essa carga emocional maior mesmo aqui pra gente, ela faz o quê? Ela coloca em cartas. Então, tanto a gente vai ver um pouquinho mais, e de novo, do diário da Lily, né, que ela tinha quando ela era adolescente, que ela escrevia pra Ellen. Ela até volta a escrever pra Ellen aqui, só que bem pouco, bem menos do que era antes. Como também o Atlas vai escrever várias cartas pra Lily. E é nessas cartas que ele despeja todo o sentimento. E eu achei isso muito positivo, porque às vezes é muito difícil só no diálogo, sabe? É a gente entender literalmente todos os sentimentos, toda a carga emocional do personagem. Você foi demais com essa letra, você foi muito inteligente, você foi perspicaz, você foi, olha, foi demais, eu amei. Só que a partir do momento em que ele pra organizar e colocar todos os pensamentos dele no papel, isso flui de uma maneira, e acho que até pra gente, né, na nossa vida. Se a gente for escrever um texto, vai ter uma profundidade, um nível de profundidade muito maior do que a gente falar qualquer coisa ali no improviso, né? Então, essas cartas, principalmente as do Atlas, são sensacionais pra história, são super emotivas. Eu marquei algumas aqui que eu fiquei assim, com o meu coração muito, muito, muito apertado. Mesmo. Eu acho até que é engraçado, porque eu fiquei pensando enquanto eu tava lendo que, assim, acho que é unânime a opinião de que o Atlas é um homem maravilhoso, que é um homem perfeito. Só que eu fiquei pensando, cara, será que o Atlas não é aquele clássico caso de um homem escrito por mulher? E por isso que ele é tudo isso? Por isso que ele é o perfeito? Mas enfim, isso é só uma divagação minha. Mas voltando um pouco o que eu achei do livro, aqui eu achei que ela foi muito direto ao ponto, sabe? É um romance que ela propôs, então vai ser exatamente isso que ela vai entregar. Até falei mais no início do vídeo que uma das coisas que eu não gostei tanto, assim, de Assim que Acaba, é que eu acho que o ponto principal da história demora pra chegar, porque ela perde muito tempo focando ali nas relações sexuais do Ryle com a Lily. E aqui não, aqui a gente tem esse desenvolvimento do romance entre o Atlas e a Lily, e também todos os empecilhos que os dois vão ter desde o início. Então eu achei muito direto ao ponto, eu achei que a escrita dela tá muito mais madura, e isso foi um dos pontos altos, assim, por isso que eu até falei que foi um dos melhores livros que eu li da Colleen Hoover nos últimos anos. Porém, essa é uma história que, como eu já falei, não tem muitos altos e baixos. É uma história bem linear, tá? É um romance, aqui ela foca no romance romântico, tá? Então não vamos esperando plots, reviravoltas e tudo mais, e nem coisas muito chocantes, porque aqui ela foca no romance. Porém, como gosto de uma boa história de amor, essa daqui pra mim entregou tudo. Eu acabei dando 4,5 estrelas, adorei. Um outro ponto que eu amei foi ter visto a relação dela com a filha. Cara, é muito bonitinho, é muito lindo o espírito de maternidade que ela criou com relação à filha dela. E também toda essa questão de como que os dois se reconectaram, mesmo depois de muitos anos separados, é sensacional, é perfeito. É até uma coisa que o próprio Atlas brinca no início, de que dessa vez ele quer fazer as coisas o mais devagar possível. Então a gente vai tendo pequenas mordidas ali do que vai acontecer durante toda a história, sabe? Então a forma como a Colleen colocou essa reconexão, esse processo de se conhecer e de lembrar tudo que viveram pra chegar no que é hoje, é
muito bem feito. Muito bem feito. É de bater palma real. E um último detalhe, que é assim, um detalhe muito mínimo, mas que até então eu nunca tinha visto nas histórias da Colin, é que aqui tem um ponto de representatividade. Eu não li todas as histórias dela, todos os livros, eu li, acho que eu devo ter lido uns 7, mas nenhum dos que eu li tinha alguma coisa sobre representatividade. E aqui a gente tem o Theo, que é um menino de 12 anos, que inclusive é um personagem super engraçado, apesar de secundário, mas que faz toda a diferença na história, porque ele é meio que um terapeuta do Atlas. É muito engraçada a relação entre os dois. E ele é muito divertido. A autora não fala exatamente, né, qual a orientação sexual dele, mas a gente sabe que ele gosta de meninos, que inclusive tem até uma cena dele aqui que ele quer ir pra parada LGBTQIA+. Então foi um detalhe que, apesar de pequeno, gostei muito de ver. Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários quais as suas expectativas para esse livrinho. Se vocês já leram, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês preferem esse ou o primeiro. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!